Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre o poder dos pensamentos. O que de fato são os pensamentos? Você sabia que a razão, a causa de você estar onde você está hoje são resultados ou consequências dos seus pensamentos? Se você se interessa em esse tema, este assunto, quero te pedir para você não pular esse vídeo, mas ficar comigo até o fim, porque eu acredito que este conteúdo que nós vamos entregar para você é um conteúdo extremamente abençoador, que vai gerar valor na sua vida e promover um impacto de transformação, de crescimento. Antes de nós entrarmos aqui no nosso vídeo, eu quero te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, nos ajude, se inscreva em nosso canal, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário que é extremamente importante e também compartilhe deste vídeo para uma pessoa que você saiba que está precisando. E acione o sininho das notificações, sempre quando nós postarmos um vídeo aqui, você será notificado aí. Pois bem, nós estamos aqui em nosso canal sempre orando, lendo, estudando, pesquisando para trazermos assim conteúdos que de fato possam promover a edificação da sua fé. Nós trazemos conteúdos bíblicos, teológicos, conteúdos extremamente relevantes. E nessa oportunidade nós vamos aqui compartilhar um conteúdo assim, vamos dizer, um tanto diferente do que nós estamos acostumados aqui a criarmos. Hoje nós vamos falar aqui sobre lições bíblicas, principalmente aquele que é membro da Igreja Assembleia de Deus, todos os domingos se costuma se reunir pela manhã para poder estar estudando as Escrituras, a Bíblia e a Palavra de Deus. E nós estamos aqui no quarto trimestre de 2025 e nós estamos estudando esse tema extremamente relevante, a tricotomia humana, ou seja, nós acreditamos com base nas Escrituras que nós somos formados corpo, alma e espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso corpo, alma e espírito. Então nós temos o respaldo bíblico para crermos nessa doutrina. E a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O nosso comentarista, ele é o pastor Silas Queiroz, de Paraná. Além de ser pastor, é advogado, é teólogo, e ele traz umas lições extremamente importantes para nós aqui. Foram ministradas já as seguintes aulas, vamos recapitular rapidamente. A primeira aula foi ministrada, a primeira lição, o homem, o corpo, a alma e o espírito. A segunda aula foi o corpo, a maravilhosa criação de Deus. A terceira aula foi o corpo e as consequências do pecado. A quarta aula foi o corpo e o templo do Espírito. A quinta lição foi a alma e a natureza imaterial do ser humano. A sexta lição foi a consciência e o tribunal interior. E hoje nós vamos estar ministrando sobre esse subordinado tema. Os pensamentos, a arena da batalha da vida cristã. Dentro dessa analogia, de fato, é uma arena de guerra, de batalha, de luta. Você sabia? Com relação à sua mente, os seus pensamentos. Nós temos, por um lado, a ação satânica, diabólica, demoníaca, por meio dos dardos, das setas, dos pensamentos. E por um outro lado, nós temos o que diz em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12, as armas ou as armaduras de Deus, que é o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, que precisamos tomar para, assim, proteger a nossa mente, proteger os nossos pensamentos, para permanecermos na vontade, no plano, no projeto de Deus. E nessa aula nós vamos falar sobre esse tema. É de fato uma guerra. Porém, a Bíblia diz: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo.
Existe um excelente livro de uma autora americana, Joyce Meyer. Ela fala sobre a batalha da mente. Eu tive a oportunidade tenho sempre quando posso ler, um livro de um autor americano também, Napoleão Hill, sobre Mais Esperto que o Diabo. E naquela entrevista, que ele não fala se era real ou não, mas enfim, ele diz que quando ele entrevistava Satanás, ele perguntou: como você consegue escravizar, acorrentar, aprisionar o homem? Satanás respondeu: por meio da sua mente, dos seus pensamentos. Então nós vamos aqui falarmos sobre este assunto. O texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Verdade prática, o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. A leitura bíblica em classe está registrada em 2 textos bíblicos. O primeiro, o apóstolo Paulo, pela divina iluminação e inspiração do Espírito Santo, ele escreve falando como que nós podemos alimentar a nossa mente, para que possamos ter uma mente abençoada, saudável, alinhada de acordo com o propósito de Deus. E ele fala, Filipenses capítulo 4, versículo de número 8 e 9, quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, você precisa alimentar os seus pensamentos com aquilo que é, de fato, divino, que é bom, proveniente de Deus. Versículo 9, e também aprendeste, recebeste e ouvistes, e vistes em mim, e isto fazei, e o Deus de paz será convosco. O segundo texto está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, que diz assim, onde o apóstolo Paulo fala como que nós devemos proteger os nossos pensamentos, as nossas mentes. E ele fala assim, portanto, não andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e elevando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então nós vamos estudar aqui sobre esse tema tão interessante, primeiramente, é importante nós observarmos que nós somos criacionistas, ou seja, nós cremos no que a Bíblia diz, que apresenta Deus como o único Criador dos céus, terra e mar, as demais criaturas. E a Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26 ao 28, diz que Deus criou o homem diferente das demais criaturas. Ele criou a sua imagem e semelhança. E ele também não criou nós, como as demais criaturas, irracionais, mas como seres racionais, com a capacidade de pensar. Isso é muito importante observarmos. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 24, nós encontramos essa verdade. Segundo os estudiosos, especialistas, neurocientistas, psiquiatras, psicólogos que estudam profundamente as questões relacionadas a pensamento e mente, nós observamos que os pensamentos, eles vamos falar assim de uma forma mais um pouco científica, eles passam a se originar na nossa mente por meio do quê? Por meio de conexões neurais, onde se registra imagens, percepções, análises, onde nós, na verdade, passamos ali a criar muitas concepções. E nós vamos observar atentamente que existem algumas faculdades mentais, que propriamente a Bíblia dá respaldo, com relação que tem origem em nossos pensamentos, por meio dos nossos 5 sentidos, que são criados os pensamentos. E as faculdades, elas são, por exemplo, o nosso QI, intelecto,
A Bíblia fala no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 17, registra que Deus deu a Daniel e seus amigos inteligência. Aí está uma das faculdades. Também a Bíblia faz menção no livro de Gênesis, quando uma outra faculdade interessante relacionada à memória, a lembranças que registramos. Lembra quando Jacó, a Bíblia diz que seus irmãos trazem a memória a Jacó sobre que José não havia morrido? E a Bíblia diz que é ativado ali as lembranças, as memórias. E também uma outra faculdade que me chama a atenção são as emoções. Gênesis capítulo 45, a Bíblia diz que quando José ele se dá a conhecer aos irmãos, ele chora ao ponto de muitos ouvirem o seu choro no Egito. Ali fala das emoções. Desejo, Salmo de número 37, uma versão diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele concederá o desejo do teu coração. Porém, existe uma questão relacionada à faculdade mental, que a nossa mente, segundo alguns estudiosos, ela está relacionada ao nosso inconsciente e o nosso consciente. O nosso inconsciente, ele contém o registro das experiências de vida que temos. Tudo por meio dos pensamentos. Mas enfim, essa aula, essa palavra introdutória da nossa aula aqui, acredito que ficou claro o que é o pensamento. Nós vamos ver aqui que ele tem origem ou fontes relacionadas às questões espirituais e à experiência de vida que nós temos aqui nesse corpo, que nós temos aqui nessa vida, neste mundo. E nós vamos observar atentamente aqui que o comentarista, ele vai aqui trazer esse primeiro tópico, ponto, na visão introdutória, onde os subtópicos que ele expressa sobre a experiência de Adão e Eva, o conceito e as origens, as características dos pensamentos. É interessante nós observarmos porque os pensamentos, eles têm, vamos dizer assim, 3 fontes, origens, que nós vamos observar aqui, de acordo com as escrituras da Bíblia. A primeira origem, fonte, que nós vamos ver, está em Deus. Por meio do quê? Por meio da sua palavra, que nós conseguimos nos conectar, por meio da oração. Nós entendemos o que são os pensamentos. É o plano, é o projeto que Deus tem para a sua vida, é a sua vontade para com a sua vida. A Bíblia diz que ela é perfeita e agradável. E a Bíblia diz em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, uma versão diz assim, que eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz, para vos dar fins quais esperais. Então o plano, o projeto de Deus, seja na esfera espiritual, que envolve a salvação de todos os homens, em outras áreas também, é que nós venhamos viver uma vida abençoada, em todas as áreas. Uma das cartas que João escreve, expressando o desejo, nós vemos ali também, é o desejo de Deus. Desejo que te vá bem em todas as coisas. Assim como tenha saúde, como vai bem a tua alma. O desejo de Deus é que nós venhamos viver uma vida espiritual abençoada, de obediência, santidade no Espírito, sim. O desejo que nós venhamos ter um casamento abençoado, sim. Uma família abençoada, sim. Uma saúde abençoada, uma vida financeira abençoada, sem dúvida. A Bíblia diz, João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que Jesus falando, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Você tem respaldo bíblico. Que você, aqui nesse plano divino, pode viver sim, uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida. Porém, esse é o propósito de Deus. Mas nós entendemos que na contramão, em oposição, vem o inferno, vem Satanás, os demônios. E aqui tem a segunda fonte, origem dos pensamentos, que está relacionada a Satanás. Se Deus, na verdade, tem um plano, um projeto para a sua vida, Satanás também tem. Assim como a Bíblia diz em João capítulo 12, versículo de número 27, que Satanás tinha um plano para Judas, que era o fim dele, o suicídio, a sua perdição. E a Bíblia diz, João capítulo 12, versículo 26, que Satanás entrou no seu coração.
Então, assim como Jesus veio para trazer vida com abundância, Satanás, diz a Bíblia, que ele veio para roubar, matar e destruir. E tudo começa na mente. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Lutero tinha uma frase que se atribui a ele, que ele dizia assim, que nós não podemos impedir com que o pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas nós podemos impedir com que ele faça ninho. Nós não podemos impedir com que os pensamentos nos sobrevenham, mas nós temos o poder de selecionar, escolher e permitir quais os pensamentos que vão predominar. Porque, como diz na PNL que nós aprendemos, o pensamento ele gera o quê? Sentimento, emoção. A emoção ela vai provocar a nossa ação. A ação vai fazer com que nós venhamos agir. Mediante a nossa ação, nós vamos ter os nossos resultados. Mas tudo tem origem no pensamento. Quando os pensamentos vêm, nós podemos ali alimentá-los se for bom ou rejeitá-los se for mal. Nós temos essa questão. Terceira origem, terceira fonte dos pensamentos, eles são de natureza humana, em razão da queda adâmica, dos pecados. Jesus fala sobre isso em João capítulo 15, versículo 19. Ele diz que do coração procedem os maus pensamentos. Como o quê? Prostituição, pecados sexuais, prostituição, adultério, roubo, maledicência, blasfêmias. Então, nós vamos observar que no caso de Adão e Eva, eles tinham como escolher, como optar com relação ao quê? A escolher. Eles poderiam permanecer escolhendo os pensamentos de Deus, que era a sua palavra, a obediência, como eles tinham a opção de rejeitar a ação de Satanás por meio da serpente. Porque observe que Satanás ali, ele aplicou mentiras, 3 mentiras você vai ver ali. Ele disse, olha, se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer. Mentira, morreram. Segundo, vocês vão se tornar parecidos com Deus, inteligentes. Também isso não foi verdade. E vocês vão ser semelhantes a ele, isso também não foi verdade. Jesus fala em João capítulo 8, versículo 44, dizendo, vocês têm por pai o diabo, porque ele não se afirmou no princípio da verdade, porque quando prefere mentira, fala do que é próprio. Segundo aos Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então Satanás, ele procura escravizar, acorrentar, algemar as pessoas por meio de pensamentos, por meio da sua mente. E é muito importante nós entendermos sobre essa questão. Primeiro, Deus conhece os nossos pensamentos. Segundo, a Bíblia fala, em Isaías capítulo 55, versículo 11, sobre essa verdade. Mateus capítulo 9 fala que Jesus conhecia os pensamentos, então ele conhece. E quando nós decidimos alimentar os nossos pensamentos em Deus, a Bíblia diz que Deus se compromete em nos abençoar, guardar, nos livrar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 3, que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firmado nele. E a Bíblia diz em Filipenses que o Deus de paz guardará os vossos corações. Então é uma promessa. Agora que nós precisamos entender, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão sobre a mente, os pensamentos. Não vamos entrar aqui, digamos, na raiz da árvore genealógica, dos descendentes, das gerações, que traz uma espécie de uma carga, digamos assim, espiritual, mental, genética. Não vamos entrar profundo nisso. Mas vamos falar um pouco sobre como, se nós formos estudar sobre a mente, o inconsciente, ou consciente que seja, nós vamos observar que, segundo os estudiosos, o nosso inconsciente ele é 95% responsável, sabe pelo quê? Pelos nossos comportamentos. Mais conhecido como uma programação mental, paradigma, onde estão registradas ali as verdades, sendo verdades ou não, que regem os teus comportamentos. Aquilo que você aprendeu na sua casa, lá com seus pais, às vezes não por maldades deles, porque às vezes eles ensinaram o que aprenderam também.
que você aprendeu na escola com os professores, o que você aprendeu na igreja com os líderes religiosos, está tudo registrado aqui na sua mente. A partir do momento que você passa a ser gerado no ventre da sua mãe. E por essa razão, nós nos inclinamos, em razão da queda do homem, ao pecado em relação aos pensamentos. Por isso que tem pessoas, por exemplo, que permanecem escravizados por pensamentos como o medo. O medo esteve presente desde o princípio. As pessoas têm medo do quê? De fracassar espiritualmente, têm medo de perecer eternamente. As pessoas têm medo do casamento acabar, da família se destruir, de ficar doente. As pessoas têm medo também de ficar desempregado, de acabar na miséria. E Satanás se aproveita dessa situação. Outros pensamentos que predominam são os pensamentos de culpa. As pessoas não conseguem crer no perdão de Deus, nem se perdoar e nem se perdoar o seu próximo. A vergonha é um sentimento maligno. A frustração, a decepção, a ruminação, o vitimismo, o pessimismo, a negatividade. Você sabia que o Brasil é um dos países mais depressivos do mundo? Porque os pensamentos, eles nos conduzem a nossa mente nos auto-sabotar, ou ela quer nos prender no passado, preso na depressão, ou no excesso do presente, no estresse, ou no futuro, presos na ansiedade. E o que nós precisamos fazer por meio disso? Nós precisamos fazer o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12. Renovar a nossa mente por meio da chamada reprogramação mental. Por meio da oração, por meio da leitura da palavra. E Napoleão Hill, um escritor americano, ele fala, citando pelo menos que nós temos à nossa disposição algumas ferramentas poderosas que nós podemos fazer isso para mudar os nossos pensamentos e a nossa mente e mudar os resultados de vida. Seria a primeira ferramenta, a mente consciente, porque a mente inconsciente ela não pensa e não sente. Ela simplesmente age de acordo com o piloto automático. Mas a nossa mente consciente, que é 5%, ela consegue pensar e raciocinar. E nós podemos usá-la para esse processo de reprogramação. Segundo, nós podemos usar a chamada autossugestão. O que é autossugestão? É a voz do comando interno que temos conosco. Porque tem pessoas que ela tem essa voz e ela uma conversa tão terrível, uma conversa tão satânica, diabólica consigo, porque a pessoa ela olha para si e diz, eu não tenho valor, eu não presto. A pessoa não tem uma autoimagem nenhuma sobre isso. E essa conversa precisa mudar. A pessoa fala, porque eu não presto, porque eu não sirvo para nada. Quando eu era pequeno, assistia aquele desenho onde parecia sempre aquela hiena, o alligator, dizia, ó vida, ó céus, ó azar. E tem muitas pessoas com essa síndrome. A pessoa fica se fragilizando. E como nós conseguimos mudar nosso estado vibracional? Ou seja, mudar a nossa autoimagem, autoestima, o nosso amor próprio, por meio da autossugestão, por meio da imaginação criativa, por meio do conhecimento das Escrituras, por meio da busca do conhecimento que funciona de fato. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ter uma conversa diferente conosco, ativando a nossa fé, a autoconfiança, a alegria, o amor, a paz, a esperança, o entusiasmo, a motivação, o encorajamento. Nós passamos a resgatar em nossa mente sonhos, planos e projetos. Isso é muito importante nós fazermos isso, reprogramarmos a nossa mente. Porque hoje existem muitas pessoas que não estão presas fisicamente, não estão algemadas literalmente em seu corpo, mas estão em sua mente, no meio dos pensamentos. E nós precisamos mudar isso. Isso é possível você mudar. Nós podemos mudar. Então nós vamos observar que essas três fontes, origens dos pensamentos, existem. Porém, você é autorresponsável sobre a sua vida. Essa história que às vezes as pessoas
não querem transferir a sua responsabilidade. Porque eu estou na vida que eu estou hoje por causa dos meus pais, por causa do governo, por causa da escola. Não. Nós somos autorresponsáveis com relação às nossas escolhas. Tudo teve origem dos pensamentos. Se mudarmos os pensamentos, nós vamos mudar os resultados. Isso é uma grande verdade. E isso é possível nós fazermos sim. O segundo tópico interessante aqui da nossa lição, que o comentarista ele faz menção, que nós precisamos ter a chamada gestão dos pensamentos. Tem um autor, que no século passado foi um dos autores mais lidos, eu tenho a oportunidade de, sempre quando posso, estou lendo alguma coisa sobre ele, algum livro dele, Augusto Cury. Augusto Cury, ele é um cientista, ele estuda muito sobre mente, pensamentos, e ele fala que, assim como nós precisamos ter o cuidado com o nosso corpo, quanto a nossa higiene bucal, precisamos termos também o cuidado quanto à nossa mente, aos pensamentos. Por isso, hoje nós temos um mal chamado síndrome do pensamento acelerado. As pessoas não conseguem se desligar. As pessoas não conseguem ter qualidade de vida. E isso é muito preocupante. Por isso que nós estamos aí no mal que nós temos hoje. Nós temos o número de profissionais que cuidam da saúde mental aqui no Brasil são um número extremamente elevado. Mas um dos países mais doentes mentalmente, emocionalmente, depressivo é o Brasil. Por conta dos pensamentos, do estilo de vida que decidiu-se a escolher a viver. E pelos dados que nós estamos observando, o número tende a aumentar, infelizmente, muito mais. Por isso, essa sobrecarga, as preocupações que nós permitimos, porque, por exemplo, a ansiedade. O que é ansiedade? A palavra ansiedade quer dizer o estrangulamento da alma. A pessoa ansioso, o teu cérebro, a tua mente, o teu pensamento quer fazer você viver no futuro e não no aqui e agora, e não no presente chamado hoje. E os pensamentos ele quer viver sobre isso. Por isso que a pessoa chega em casa, a pessoa não consegue se desligar. Então, eu quero passar aqui pelo menos 4 ferramentas da gestão dos nossos pensamentos, da nossa mente, das nossas emoções que a gente pode aplicar, que pode nos ajudar a nós termos uma mente mais abençoada, saudável e conseguirmos permanecer firmes quanto à fé, à autoconfiança, à esperança em Deus. A primeira ferramenta que eu quero passar, que a gente precisa fazer, é essa limpeza. Limpeza do pecado, da carnalidade, das questões mundanas, do materialismo e tantas outras coisas. Essa limpeza está relacionada a preocupações excessivas. Você sabia que boa parte das preocupações que nós temos nunca vão acontecer? Eu lembro da história do pastor que ele contou que ele estudava em São Paulo, em um seminário, preparando para o seu pastorado, e eles moravam em um seminário, ele tinha um quarto dele, tinha um banheiro, e quando ele saía para ir no banheiro tomar água, ele tinha que passar em frente dos demais quartos. E ele levantou naquela noite para ir ao banheiro, quando passando em frente a um quarto de um colega, ele viu aquele colega chorando, desesperado. Aí ele se aproximou. Falou: o que aconteceu, rapaz? Está passando mal? Quer que chame uma ambulância? E ele chorava de soluçar. E ele disse: não. Ele falou: mas o que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Você recebeu uma má notícia? Não aconteceu nada não. Mas como não aconteceu nada? Você está desse jeito desesperado? É que eu estou aqui pensando se a minha mãe morrer.
Aí o pastor disse, mas meu irmão, deixa tua mãe viver. Se passou-se quase 30 anos, a mãe dele está viva ainda. Então os pensamentos são terríveis se nós não controlarmos. Se nós não dominarmos, no sentido de direcionarmos e termos direcionamento, descansando. Então a primeira ferramenta da gestão dos pensamentos é a limpeza. Você precisa limpar desses pensamentos, aqueles pensamentos que... Entenda o seguinte, tudo aquilo que não está no seu alcance, que você não pode fazer, você não tem que se desgastar por isso. Se desgastar espiritualmente, mentalmente. Ou seja, se não está no teu alcance, o que você vai fazer? A preocupação vai resolver? Vai trazer a solução? Não tem. Isso afeta, sem dúvida, a nossa qualidade de vida. A Bíblia fala sobre Pedro, que quando Pedro estava ali provavelmente prometido para morrer, mas o texto diz que Pedro dormia profundamente, porque ele depositava sua fé em Deus. Deus ia cuidar da sua vida. É assim que nós precisamos ter. A segunda ferramenta que eu quero apresentar aqui da gestão dos pensamentos, que é interessante, é a oração. É a meditação, a reprogramação mental que precisamos ter. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Então a oração nos ajuda muito. Nós temos um descanso mental. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a oração é uma ferramenta extremamente poderosa que pode nos ajudar e muito. Terceira, a leitura das Escrituras e outros livros bons, mas a leitura como prioridade. Josué capítulo 1, versículo de número 8, a Bíblia diz, Deus diz para Josué, olha Josué, não se aparte do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite para que você possa prosperar em seus caminhos. Salmo de número 1 em diante, diz, bem-aventurado aquele que não anda nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem tem os seus conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita de dia e noite. Então a leitura é extremamente importante, porque a leitura, além de te ajudar a melhorar a sua comunicação, na fala, na escrita, ajuda no foco também. É importante você ter tempo para você ler, estudar, pesquisar. É uma ferramenta poderosa. E o descanso também. O descanso que eu falo é você se desligar. Hoje nós estamos vivendo na era da informação, da tecnologia, e hoje nós temos aí as redes sociais, Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, essas ferramentas. E você sabia que esses donos dessas empresas aí, eles gastam muito bilhões de dinheiros para estudar o que pode estimular a sua mente, o que pode a serotonina, né, que é um hormônio que te dá prazer. Esse tipo de conteúdo que você fica ali rolando o feed, é o que vai causar em você muita coisa. Tem muita pessoa, por exemplo, que ele não tem um controle, uma gestão. Ele pega ali, e você sabia que hoje uma criança de 5 anos, ela tem muito mais informação do que o imperador na época de Roma? O nosso córtex, ou seja, o nosso cérebro não tem capacidade de suportar tanta informação. Por isso que muitas pessoas ficam ali e chegou a hora de dormir, as pessoas não conseguem dormir. Por quê? Acarretou demais pelas informações, sério. Então nós precisamos fazer o quê? Se desconectar. Buscar estar com a família, com a esposa, com a família, buscar lazer, buscar fazer uma caminhada, praticar um esporte, se desligar. Eu tenho o costume, por exemplo, sempre faço isso porque eu sinto que eu preciso ter essa conexão de me recarregar, eu saio, eu vou me fazer uma caminhada, uma corrida próxima à natureza, porque isso me faz bem. Então é extremamente importante observarmos. Jesus ele fala sobre
nós vamos observar que o autor ele fala aqui sobre a gestão dos pensamentos, né? A questão subtópicos, ele fala imperativo e ética espiritual acima da técnica, os recursos espirituais. E o autor usa uma metáfora aqui, a linguagem, ou seja, Jerusalém, uma linguagem, né? Metáfora, ele fala sobre Jerusalém e Betânia. Jesus ele costumava sair de Jerusalém, lugar agitado, movimentado, e ir para Betânia, casa de Lázaro, Marta e Maria, para poder descansar. Então a nossa mente ela precisa se desligar dos pensamentos no momento, termos um momento de relaxamento. Eu estava ouvindo uma história interessante sobre um dos grandes homens que viveu, Albert Einstein, e se comentou uma ocasião que nos seus grandes experimentos chegava um momento que a mente se fechava, porque a nossa mente ela só funciona se for como um tipo de um paraquedas e nós estivermos relaxados. E foram procurar Albert Einstein em sua casa. E ao chegar ali, perguntaram para sua esposa sobre Einstein, e ela disse, olha, Einstein está nesse exato momento numa banheira, estourando bolinha de sabão. E hoje se descobre que, às vezes, para você receber, ter acesso, seja intuição, sexto sentido, hoje se entende que a gente precisa estar com a nossa mente desligada, relaxada dos pensamentos. Então é muito importante nós termos isso em mente. Mas aqui nós temos aqui o terceiro ponto da nossa lição. A batalha na arena dos pensamentos. O que seria essa batalha na arena dos pensamentos? Nós precisamos entender, conforme nós já mencionamos aqui, que os nossos pensamentos, o autor fala aqui sobre as influências espirituais e os cuidados práticos. Nós precisamos entender que essa guerra, essa batalha, ela está relacionada, em especial, porque nós temos duas naturezas. Nós somos salvos, mas não estamos salvos. O que é isso? Por exemplo, nós somos salvos pela fé, mas nós não estamos salvos porque nós estamos nesse corpo e ainda nesse mundo, sujeito ao pecado se não vigiarmos. Por isso que a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, mas se nós confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Mas o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, ele vai falar sobre as duas naturezas ali, a natureza adâmica, ao pecado, e a natureza em Cristo, segundo Adão. E a nossa velha natureza, a velha criatura, o velho homem, ele precisa ser morto, crucificado e sepultado e ressuscitar a nova criatura, o novo homem, a nova natureza, que é a vida de obediência, de renúncia, de santidade. Porém, nós travamos essa guerra constantemente porque Satanás quer que nós venhamos voltarmos aos nossos antigos padrões de pecado. Por isso que essa guerra, essa batalha, ela é travada. E ela tudo ocorre por meio dos pensamentos, da mente. As influências, a Bíblia fala, por exemplo, Gênesis capítulo 4, existe um texto bíblico interessante. Quando Caim, ele recebe os dardos, as setas, para praticar o assassinato contra seu irmão, observe que o texto diz assim, Deus chegou para Caim e disse, olha Caim, o pecado já está à porta. Segundo alguns biblistas, né? Teólogos acreditam que era um demônio que estava lá para possuir Caim. E ele tinha a opção de abrir a porta do seu coração ou fechar. Infelizmente, ele acabou cedendo. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, quando Pedro diz a Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para você mentir? Então as influências espirituais elas são grandes. Nós precisamos estarmos a todo momento, como a Bíblia fala em Marcos. Nós precisamos olhar. Olhar significa o quê? Estarmos atentos. Segundo, nós precisamos orar. Nós precisamos vigiar.
a todo momento com relação aos pensamentos malignos. Em especial, pensamentos, porque Tiago vai falar, o comentador entra nessa questão, que ninguém é tentado por Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo 3. Ninguém diga, sou tentado, Deus está me tentando. Não, Deus não pode tentar ninguém. Mas todos nós somos tentados pelas nossas concupiscências, os desejos que existem em nós. E se nós damos legalidade, cedemos, o que vai acontecer? O pecado, diz a Bíblia, ele vai ser gerado em nosso coração. E se ele ser consumado, ele vai provocar a morte. Por isso que precisamos termos esse certo cuidado. Eu lembro de uma história que eu li, que aconteceu na Espanha, onde existia um grande imperador rei. Ele tinha 2 filhos. Existia o filho mais velho, que era o filho mais novo, mais velho, dizendo mais magro, e existia um filho que era obeso, gordo. E ele fez uma promessa e cumpriu. Daria a cada um deles um reino. E assim ele fez. Porém, quando os 2 pegaram o reino, logo se desentenderam e decidiram travar uma guerra. O mais velho foi e conseguiu vencer o mais novo, mas decidiu não matá-lo. Levou ele num castelo, mandou com que abrisse a janela e estreitasse a porta para que ele não passasse. Disse que ele era bastante obeso. E falou assim, olha meu irmão, eu vou te fazer uma promessa. Se você fazer um sacrifício, fazer um regime forte, conseguir passar por aquela porta, eu te devolvo, eu te restituo tudo que era seu. O reino que nosso pai deu a você. Mas para complicar a situação, o irmão dele mandava com que as cozinheiras preparassem as melhores comidas e enviasse para ele. E ele não conseguia resistir. Ele permaneceu preso por precisamente 10 anos e acabou morrendo. Alguns diziam assim, por que você não liberta seu irmão? Ele dizia, meu irmão, a liberdade depende dele. Não tem janela, não tem porta. Se ele fazer o esforço que precisa, ele vai alcançar libertação. Mas o que quero dizer com essa história? Que Satanás age da mesma forma, oferecendo suas ofertas, suas propostas, seus pratos. E existem muitas pessoas que permanecem escravizadas por seus desejos, apetites desordenados da carne. Por exemplo, a prostituição, o adultério, a pornografia, o alcoolismo. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a questão da má alimentação e de outros vícios mais que a Bíblia faz menção. Cabe você rejeitar ou aceitar, ou permanecer nessa situação, escravo ou livre. Entenda sobre isso. Entenda que Deus ele não quer com que nós venhamos viver como escravos, como mendigos em seu reino. Se nós somos filhos do rei, nós somos príncipes, precisamos viver como príncipes. E ele tem coisas extremas para nos abençoar, para nos dar. Agora vai depender da nossa autorresponsabilidade, dos nossos pensamentos que nós vamos escolher a ter em relação à nossa mente. Entenda isso. Às vezes você pode até não aceitar, não acreditar, não crer muito sobre que nós estamos aqui ensinando sobre o poder dos pensamentos, sobre a influência que os pensamentos têm sobre nós, mas de fato os pensamentos que vão nos levar, que vão nos conduzir a nós termos resultados na vida. Você pode observar pessoas de sucesso, por exemplo, quando você vai estudar a vida de pessoas que a gente tem tido oportunidade de estudar, sucesso que eu falo assim no seu sentido, outras áreas. Por exemplo, John Rockefeller, Thomas Edison, como Henry Ford, Bill Gates, Steve Jobs, como, por exemplo, Elon Musk, como Jeff Bezos, fundador da Amazon. Todos esses homens, eles têm uma coisa assim que é diferente, que é algo comum, que é incomum. Sabe o que é? Eles têm uma mentalidade ligada aos pensamentos, em especial propósitos definidos. Por exemplo, eu li uma frase num livro
é interessante, do maior vendedor do mundo, ele fala sobre a importância de você criar os pensamentos, mas com projeções, visando você ter seus objetivos em vida. E ele fala assim que fraco é aquele que se deixa se dominar por pensamentos esporádicos, aqueles pensamentos que vêm, às vezes que quer levar a pessoa a ter momentos de prazeres instantâneos, mas o forte é aquele que se deixa se dominar pelas suas convicções e não pelos seus pensamentos. Isso é verdade. Isso é real. Eu costumo dizer que existem 3 grandes segredos na vida para alcançarmos alguns sucessos, objetivos na vida. Primeiramente, nós precisamos nos dominar por tamanha vontade e desejo. Essa vontade, esse desejo, ela é uma ambição sadia de crescimento espiritual, mental, profissional, financeiro. Como nós já mencionamos aqui. Se você é filho do rei, como é que você quer viver como escravo, como mendigo? Você precisa viver como príncipe, sabendo que o teu rei, ele pode te dar tudo aquilo que você quer. Então, tudo vai estar ligado aos pensamentos, à sua mente. Então, o desejo, ele vai envolver você ter sonhos com relação à sua vida. Sonho de se casar, constituir família, um exemplo. Do sonho de criar seu próprio negócio. Várias questões. Segundo, você precisa ter um propósito definido. O que é um propósito definido? Achar que ser uma pessoa confusa, incerta, é natural e normal, não é. Isso tem ligações a crenças limitantes, a bloqueios que existem em nós. Porque pessoas de sucesso são pessoas bem resolvidas, pessoas que têm seu propósito definido. E existe aquela frase, né? Para aquele que não tem um caminho decidido, qualquer caminho serve. E de fato isso é real. Terceiro, nós precisamos ter as imagens mentais da vida qual de fato queremos. Isso é bíblico. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você ter as imagens, por exemplo, a casa que você quer morar, o trabalho que você quer ter, você precisa ter isso alimentado dentro de você. Quarto, você precisa ter controle sobre a sua mente. Não se engane, não se iluda ao pensar eu não tenho controle. Você tem controle sobre seus pensamentos, sobre as suas mentes, no seu sentido de escolher qual que você vai permitir predominantemente que vai ficar alimentando seu emocional. Então é extremamente importante. Nossa vida é feita de escolhas. Quinto e último lugar, precisamos ter um plano de ação prático para alcançar nossos resultados. Pois bem, nós conseguimos aqui estudar esse tema tão interessante, né? Os pensamentos, a arena da batalha da vida cristã. Mas aí nessa batalha, eu quero dizer para você que Deus é com você. Deus vai te ajudar a vencer os maus pensamentos, a vencer os pensamentos carnais e permanecer nos pensamentos de Deus, que é o plano, o projeto que Ele tem para a sua vida. Coisas maravilhosas. Você é escolhido dele, é amado dele, é protegido dele, é portador de promessas. Para que elas se cumpram, sendo condicionais, você precisa permanecer pensando coisas boas. Ou seja, na obediência do que a Bíblia nos fala. E nós falamos aqui, e chegamos à conclusão do nosso vídeo, quero te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário. Nós temos aqui no nosso canal vários vídeos aqui também, que são extremamente abençoadores e edificantes, que você pode entrar aqui e assistir os nossos vídeos. Compartilhe deste vídeo para aquela pessoa que está precisando. Acione também o sininho das notificações. Sempre quando nós postarmos um vídeo, você será notificado. Quando nós chegarmos aqui os 1000 inscritos em nosso canal, nós vamos fazer um sorteio de uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia muito interessante. Se você se inscrever no canal, nós vamos ali pegar seu nome
e vamos estar enviando essa Bíblia até o endereço da sua casa. Por isso, não perca essa oportunidade. Se inscreva no canal, nos ajude a nós divulgarmos o Evangelho, a Palavra de Deus. E nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!